Aí eu trouxe até esse exemplo aqui que é bem legal do Alytes. O Alytes é uma espécie que ocorre na Europa, tá? Tem o Alytes obstetricans e o cisternae, eu já falei deles em outras aulas, em outros trabalhos. Por quê? Porque o macho carrega os ovos, tá? Nas costas. Então eu falei dele aí para vocês já. E quando a gente olha o canto dessas duas espécies, olha aqui, muito parecido, né? Diferencia basicamente o tamanho, olha aqui. Tem um pedaço a mais aqui, um pedaço a mais aqui, que aqui não tem. Mas são cantos muito parecidos. E aí, o que acontece, pessoal? Como eles têm cantos muito parecidos, eles diferenciam em relação à frequência desse canto, para uma espécie conseguir realmente saber quem é ela e a outra espécie conseguir realmente saber quem é ela. Porque uma das principais funções do canto e dessa comunicação acústica é ter uma diferença de uma espécie para outra, tá? Então isso daqui é bem interessante, é um canto que é muito parecido, mas que eles conseguem se diferenciar um pouco na frequência e aí a fêmea consegue definir ali. Apesar, né, como a gente consegue ver aqui, ó, em alguns momentos ter alguns problemas aí de identificação desse canto também. E aí isso daqui já me dá gatilho, já me puxa para uma outra questão que é muito legal, porque aí é com espécies brasileiras, já que essas aqui são da Europa, né? Filomedusa distincta e tetraploidea, nós temos as duas aqui. O que é uma filomedusa tetraploidea? É uma filomedusa 4N. As células dela não são 2N e nem N, são 4N. E a distincta, uma filomedusa no qual as células são 2N. Tetraploidea 4N, distincta 2N. Onde que essas espécies acontecem? Então, nós temos aqui na região de São Paulo e na região de Santa Catarina. As bolinhas aqui são os tetraploides, aqui nós temos os triângulos diploides e tetraploides. O que acontece nessa pequena região aqui e aqui na região do Paraná? Nós temos essas duas espécies ocorrendo conjuntamente, tetraploidea e diploidea. E aqui em São Paulo, estranhamente, tem uma outra, um indivíduo estranho, que foi chamado de híbrido. O que aconteceu? Essa espécie tetraploidea consegue cruzar com a espécie diploide, que é a espécie distinta. Quando cruza, vai formar um indivíduo 3N. Só que esse indivíduo cresce. Ele é o híbrido, ele é esse quadradinho aqui, tá? Esse daqui é o híbrido, tá vendo? Ele é meio esquisitinho, você vê que parece que ele é meio tortinho, mas ele pode, inclusive, crescer e cantar. O que aconteceu aqui, pessoal? Aqui a gente tem um problema de isolamento pré-zigótico. Já vou mencionar para vocês o que é. Então, a gente tem aqui uma desova normal de espécies, né? Por exemplo, da filomedusa tetraploide quando ela cruza dentro da espécie dela, ou da distincta quando ela cruza dentro da espécie dela. E essa daqui é a desova híbrida, ou seja, esse híbrido aqui, tá vendo só? Ele pode, inclusive, cantar e tentar se reproduzir, só que a desova dele vai sair dessa forma, não vai para frente, tá? Então, aí a gente tem um problema de isolamento pré-zigótico. O canto dessas espécies é muito parecido. Olhem esse desenho de canto. Essa daqui é a filomedusa distincta, essa daqui é a filomedusa tetraploidea. É praticamente o mesmo. A gente tem um pedacinho aqui só diferente, tá vendo? Então é muito parecido e a fêmea não consegue identificar quem é da espécie dela. Eventualmente, ela vai cruzar com o indivíduo de uma espécie diferente da dela, dando origem ao híbrido. Esse híbrido, ele tem um canto um pouco mais diferente, mas seguindo alguns padrões também, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e esses dois aqui mais separados. Esse daqui é o híbrido que surgiu do acasalamento de um A com um B. Então, o isolamento pré-zigótico nesse caso não funcionou muito bem. O que vai acontecer ao longo de milhares e milhares de anos, ao longo do processo evolutivo? Acredita-se que vai acontecer isso. A gente vai ter
um tipo para um lado, outro tipo para outro. Talvez um aqui vai excluir a outra, mas que eles não vão ficar juntos. Ou, por exemplo, uma começa a cantar mais cedo e a outra só canta depois das 4 da manhã, só mais tarde. Porque aí a gente tem uma diferença de ocupação de nicho. Então, eles vão, ou ao longo do processo evolutivo, eles vão diferir mesmo o canto dessas espécies. Uma vai começar a cantar, sei lá, com uma frequência maior, com uma duração maior, um canto diferente aí, de forma que elas vão conseguir permanecer no mesmo ambiente. Então, uma vai excluir a outra, ou elas, é o que a gente chama de teoria de nicho, né? A teoria do nicho. Ou uma vai excluir a outra, ou para elas permanecerem ali, elas vão diferenciar o nicho cada vez mais, incluindo esse nicho acústico aí, essa distinção do canto, tá? Senão, elas vão continuar produzindo híbrido. E essa produção de híbrido, gente, não faz sentido, porque é um indivíduo que não vai reproduzir. Então, está sendo gasto energia no acasalamento à toa. Por isso que a gente tem aí um mecanismo que tem que ser, entre aspas, tá? Tem que ser melhorado. Nesse caso, é porque ali ela ainda está num estágio que as outras populações não enfrentam porque não tem as duas espécies coexistindo. E aqui, nesse caso, nós temos. O que funciona nesse caso aqui é somente o isolamento pós-zigótico, no sentido de que o híbrido ele não vai conseguir se reproduzir, apesar de também vocalizar.